Apesar da desocupação do Congresso, parlamentares de oposição seguem engajados para tentar pautar o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Até o momento, 41 assinaturas foram coletadas no Senado em favor da proposta. Porém, o presidente da Casa, Davi Alcolumbre, ele promete não pautar a medida. E aí vamos lá, direto de Brasília, com João Paulo Biagi, para ele nos atualizar sobre isso. E depois, Biagi, se você puder, queria ouvir a tua opinião sobre isso que eu estava falando com o Walter aqui, sobre o Van Hatten aqui. Mas vamos lá, conta pra gente, Biagi. Pois é, Tardan, porque muito tem se falado nessas assinaturas colhidas pela oposição no Senado Federal, que chegaram então a 41 apoiadores ao impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Da forma como os líderes da oposição lá no Senado falam, Rogério Marinho, Carlos Portinho, chegando a 41 assinaturas, abre-se o procedimento de forma automática. Isso não ocorre, tá? Então, Alexandre de Moraes ficaria 6 meses ali até de investigação, até que houvesse, então, a votação. Não é assim que ocorre. Segundo o regimento interno aqui do Senado Federal, a Constituição Federal e também leis do ordenamento jurídico brasileiro, a prerrogativa para abrir um processo de impeachment dentro do Senado Federal é do presidente, no caso agora, Davi Alcolumbre. Atualmente, são cerca de 30 pedidos de impeachment só contra o ministro Alexandre de Moraes. Mas há também pedidos contra Gilmar Mendes, Flávio Dino, Carmen Lúcia. Nenhum desses deve ser levado à frente. E aqui a gente vai tratar melhor um pouco sobre Alexandre de Moraes, porque Davi Alcolumbre alega 3 motivos para não levar esse pedido de impeachment para frente, não tramitá-lo aqui dentro do Congresso Nacional. O primeiro é que Davi Alcolumbre fez a consultoria jurídica com um grupo de advogados do Senado Federal e eles constataram que não houve nenhum crime de responsabilidade cometido pelo ministro Alexandre de Moraes. O Davi Alcolumbre chegou a conversar, inclusive, com o ex-presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, ele que é jurista, e também tem essa mesma opinião. Não há crime de responsabilidade cometido por Alexandre de Moraes, por isso não há como se pautar qualquer procedimento de impeachment dentro do Senado Federal. Segundo motivo, falta de votos, falta de apoio. São 41 assinantes ali desse requerimento de pedido de impeachment. O problema é que 2 desses senadores são suplentes. Eu vou pegar aqui um exemplo só, de Margarete Busetti, ela que é da oposição, mas o titular é um parlamentar da base do governo, o senador Carlos Fávaro. Caso o governo, então, queira votar contra esse pedido de impeachment, basta exonerar Carlos Fávaro, ele volta automaticamente aqui para o Senado Federal, votaria contra. Seriam, então, 41 votos contra o impeachment, 40 votos a favor. Mas vai além disso. Para aprovar um impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal dentro do Senado Federal, são necessários 54 votos, um número longe ainda desses 41 conseguidos pela oposição. Terceiro e último motivo, Tardan, ineditismo. Até hoje, em 136 anos de República, nunca houve nenhum tipo de impeachment de ministro de Alexandre de Moraes. E nenhum presidente do Senado Federal quer que esse início, quer dar essa prerrogativa para a oposição, para que não se torne ali uma possibilidade de que sempre que haja uma votação contrária a um grupo de senadores, haja então um pedido de impeachment. Ontem, Davi Alcolumbre tratou sobre esse assunto em reunião de líderes. Quem falou com a imprensa sobre isso foi o líder do PSB, o senador Cid Gomes, e ele foi taxativo, viu? Disse que Alcolumbre falou ali que não há nenhuma possibilidade, não há hipótese dele pautar o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. A gente vai acompanhar o que disse o senador Cid Gomes. O presidente disse que questão de impeachment é uma questão, atribuição, uma prerrogativa dele, da presidência do Senado. E ele, para usar as palavras, disse assim, não há hipótese de que eu coloque para votar essa matéria. E tanto faz um requerimento feito pela Associação, com todo respeito, dos catadores de lixo de São Paulo, como assinatura de 80 senadores. O processo não diz respeito ao quórum do Senado, tanto faria 80. Então, esse movimento de buscar assinaturas, né,
ele deixou claro que não influenciará na decisão dele. Isso é uma prerrogativa dele que ele exercerá na sua plenitude. E nesse momento não há hipótese dele colocar um impeachment de um ministro do Supremo. Tardan, você me perguntou sobre a possibilidade de punições a deputados depois da sessão de ontem. O presidente Hugo Mota, hoje, em entrevista coletiva, confirmou essa possibilidade. Eu conversei também com assessores dele aqui na Câmara dos Deputados, que confirmaram, assim, a possibilidade de que ainda nesta semana o presidente, a mesa diretora da Câmara dos Deputados, anuncie quais serão as punições aos parlamentares que ocuparam o plenário, mas que também persistiram em ficar lá. Não foi só o Van Hatten, o líder do Novo, não. Também Marcos Polon, que é do Partido Liberal. A gente ainda não sabe qual vai ser a magnitude dessa punição. O regimento interno prevê punições brandas, como ali algum tipo de advertência, algum tipo ali de suspensão curta, ou suspensão do pagamento do salário por 1, 2, 3 dias. Há também a possibilidade da censura verbal, que é impedir que o deputado fale por um número X de sessões parlamentares, e há também a suspensão por longo tempo, suspensões por 3 meses, como a de André Janones, e que ontem houve a promessa de que, se não houvesse a saída, a retirada dos parlamentares do PL, da oposição aqui do plenário, eles receberiam então uma punição de suspensão por 6 meses. Como houve essa negociação, ela demorou, a tendência é que a punição não seja tão dura assim. Tardan, volto com você.